O sol já nasceu aqui no quarto ano. Acorda aí, galerinha. Hoje, quinta-feira, 18 de março. Isso mesmo. Vamos fazer a nossa chamadinha do dia. Vamos lá. Ariel, Ana Caroline, Juan, Isael Perseu, Fernando, Maria Letícia, Lucas Dantas, Ana Sofia, João Mateus, Carlos Henrique, Thaís, Iris Parente, Maria Paula, Pedro Yuri, João Davi, Luara Alves e Naila Heloíse. A todos o meu bom dia. O sol já nasceu aqui no nosso coraçãozinho. Acorda, crianças. É nesse ritmo, é nesse clima de positividade. Deixa a tia baixar aqui o celular para iniciar a nossa aulinha. É nesse ritmo de positividade que a tia vai concluindo mais uma semana. Isso mesmo, estamos concluindo mais cedo. Hoje, quinta-feira, 18/3. Amanhã, sexta-feira. Isso mesmo, sexta-feira, 19 de março. Será feriado. É conhecido esse feriado no nosso estado. Olha aí, amanhã será feriado, o dia 19 de março. É conhecido desde 1621, com o decreto do Papa Gregório XV, como o dia de São José. Isso mesmo, o santo é padroeiro do nosso estado. Por isso, em Fortaleza e nas demais cidades do Ceará, é feriado no seu dia. São José é o pai de Jesus Cristo, na tradição católica, marido de Maria e carpinteiro também. Então, amanhã será feriado. Nossa semana ficará por aqui, na quinta-feira. Hoje teremos o quê? Hoje teremos as disciplinas de Geografia e História. Vamos relembrar um pouquinho mais os conteúdos que foram expostos e vocês poderão estudar aí em casa, porque além da tia passar uma pequena atividade de revisão no nosso grupo de estudo, vocês poderão estudar, rever essas atividades do livro de vocês. Qual o livro de vocês? O nosso módulo 1, isso mesmo. A tia vai dizer as páginas. Nosso módulo 1, vocês poderão rever os exercícios, os textos, nos cadernos, nos álbuns, vocês poderão fazer pesquisas sobre os temas. Na internet, alguém poderá fazer mais atividades de reforço para vocês e assim a gente poderá, nós todos poderemos desenvolver nossas avaliaçõezinhas da primeira etapa, que não está tão difícil assim não. Foram conteúdos já vistos e que a tia vai explicando questão por questão e vocês vão lembrando. Se tiver alguém em casa que irá também ajudar vocês, melhor ainda, o papai, a mamãe ou alguém que auxilie na tarefa de casa. Tá bom assim? Em geografia, vamos ver primeiro geografia. Será o capítulo 1. Qual é o capítulo 1? Lá da página 268. Sim, o município e suas paisagens. Olha que fácil, não é isso mesmo? O município e suas paisagens. Vamos lá. A tia vai deixar o planejamento aqui de lado para ir vendo as páginas. Vocês poderão estudar em geografia as páginas
268 a 283. A tia repetindo mais uma vez. 268 a 283 em geografia. Vamos lá. Na página aqui, o município e suas paisagens tem diversos aspectos que diferenciam as paisagens dos municípios. Como o tipo de atividade que as pessoas desenvolvem, o número de habitantes e a sua extensão territorial. Você conhece as principais características do município onde você mora? A tia vive dizendo em sala de aula, né? É um estado litorâneo, né? Lembra das belas praias? Vamos lá, para a página 270. Tem assim, o município e seus espaços. Vamos. O município é formado geralmente pelo espaço urbano ou cidade e pelo espaço rural ou campo. Observe parte do espaço rural e do espaço urbano do município retratado na fotografia a seguir. Essas fotografias estão aqui disponíveis nas páginas 270, 271. Aí tem falando assim no espaço rural, vamos lá. Predominam elementos como lavouras, estradas de terra, pastagens para a criação de animais, formações vegetais nativas, rios e cachoeiras. Também existem moradias, em geral, distantes umas das outras, e algumas construções, como galpões e barracões, que armazenam a produção agrícola e alojam alguns animais. Já na página 271, tem aqui o espaço urbano, né? Vamos lá. Predominam, o que predomina? Elementos como casas, prédios, estabelecimentos comerciais, escolas, bancos e indústrias. Além disso, o espaço urbano apresenta várias ruas e avenidas pavimentadas, né? Com trânsito de veículos e pedestres e construções bem próximas uma das outras. No Brasil, existem alguns municípios que não possuem espaço rural, que é o quê? O campo. Isso significa que o município é formado apenas pelo espaço urbano, como o município de Osasco, no estado de São Paulo, e de Canoas, no Rio Grande do Sul. Partindo, tem aqui na página 272, o município é uma parte do território brasileiro. Vamos lá, lendo. Os municípios brasileiros fazem parte de um espaço maior, chamado o quê? Estado. Então, o nosso município de Fortaleza faz parte do estado do Ceará, isso mesmo, ou unidade da federação. Os estados, por sua vez, formam o território do Brasil. Ao todo, são 26 estados e um Distrito Federal, onde está localizada a capital do país, Brasília. Vamos continuando aqui na página 273, divisão territorial do município. Alguns municípios brasileiros podem ser divididos em áreas menores, denominadas distritos. A divisão em distritos, em geral, é feita para auxiliar a administração do município. Nossa cidade, Fortaleza. Os distritos podem ser formados pelo agrupamento de alguns bairros do espaço urbano ou por áreas do espaço rural. Os distritos localizados no espaço rural também são chamados vilas ou povoados. Vamos lá, tem umas atividades que vocês poderão rever essas atividades. Aí lá na página 276 tem assim,
Administração do município. Vamos lá. A sede administrativa de um município está localizada no espaço urbano. Nela funciona a prefeitura e a Câmara dos Vereadores. A administração do município é feita por uma equipe de pessoas com a responsabilidade de cuidar dos interesses da população, trabalhando para atender às suas necessidades em relação a quê? A saúde, educação, transportes, entre outros serviços públicos. O prefeito e o vice-prefeito são responsáveis pela execução das leis municipais e por supervisionar os espaços públicos. Já os vereadores são responsáveis por elaborar ou ajustar as leis municipais, bem como fiscalizar se estão sendo cumpridas. Olha aí. Tem também aqui os 3 poderes do governo, vocês poderão dar uma olhadinha também. A responsabilidade do voto um dia será sua. Aqui no Cidadania no dia a dia. Ao votarmos, estamos escolhendo alguém para nos representar no governo, seja no município, do estado ou do país. Por isso, cabe a cada eleitor antecipadamente informar-se sobre quem são os candidatos e quais são suas propostas de governo. Desse modo, poderemos refletir sobre quem pode ser a melhor pessoa para ocupar um cargo que deverá priorizar os interesses da população durante 4 anos. Muito tempo, né? Também lá na página 219 tem os elementos da natureza, os elementos das paisagens do município, Sabemos que tudo que podemos observar em um lugar compõe uma paisagem. As paisagens do município se diferenciam pelos elementos que as compõem. No espaço urbano, por exemplo, predominam nas paisagens elementos construídos pelo ser humano, como moradias, prédios rurais, ruas, viadutos, indústrias e escolas. As paisagens em que predominam elementos construídos pelo ser humano são denominadas paisagens culturais. Isso mesmo. Agora mais abaixo, aqui na página 279. As paisagens em que predominam elementos criados pela natureza são denominadas paisagens naturais. No espaço rural também podemos encontrar paisagens culturais, como aquelas compostas por pastos, lavouras, construções, etc. As paisagens do espaço rural. Olha aqui. Embora muitas paisagens do espaço rural apresentem diversos elementos em comum, como áreas de lavoura, de vegetação e de criação de animais, elas não são iguais entre si. Diversos fatores as diferenciam, como as atividades econômicas nelas desenvolvidas, como agricultura, pecuária e extrativismo, e o tamanho das propriedades rurais. Aí tem uns exemplos aqui que podemos ler também. Tem aqui as paisagens do espaço urbano agora. Na maioria das cidades, observamos elementos culturais semelhantes na paisagem. A gente já sabe o que é os elementos culturais, né? Seja do tipo das construções, como prédios e casas próximos umas das outras,
seja nas ruas e avenidas, com trânsito intenso. No entanto, cada cidade é diferente da outra. Elas podem se diferenciar na extensão territorial, no seu tamanho, território, no número de habitantes, muito ou pouco, pela maneira como as construções são organizadas, na paisagem, etc. Aí tem alguns exemplos aqui. Concluindo aqui em que estudei, neste capítulo estudamos a divisão territorial do Brasil e dos municípios. Verificamos também como os municípios são administrados. Além disso, estudamos as principais características dos espaços rural e urbano, assim como as diferenças entre suas paisagens. Vamos relembrar? Geralmente, o município é formado por um espaço rural e um espaço urbano. As paisagens podem ser classificadas em naturais ou culturais. Os prefeitos, os vice-prefeitos e vereadores são algumas das pessoas responsáveis pela administração dos municípios. Para auxiliar a administração, os municípios podem ser divididos em distritos, vilas e povoados. No espaço rural, podemos encontrar propriedades de diversos tamanhos. Nele também observamos paisagens naturais e paisagens culturais. Nas cidades predominam as paisagens culturais. Então, gente, concluiu em geografia. Em geografia, vocês poderão dar uma lidinha nas páginas 268, 268 a 283. Poderão também estudar pelos livros, pelos cadernos, pelos álbuns, que foram feitos, os exercícios. Vocês poderão também pesquisar por outras fontes. Então, da mesma forma, você poderá estudar história. Você poderá estudar história das páginas 222 a 239. Qual é esse capítulo, tia? É o capítulo 1, o estudo da história. Você poderá estudar pelo livro, pelos cadernos, pelos álbuns, como a tia acabou de falar. Alguém poderá fazer atividades de revisão. Você poderá pesquisar na internet assunto. Falando sobre história, eu vou pesquisar o que é isso. Você vai usar aí a metodologia que você achar melhor. Quanto mais estudo, mais aproveitamento. Então, aqui em o estudo da história, vamos lá. Os estudos históricos nos auxiliam a compreender as características de uma sociedade em determinada época. Eles também nos ajudam a entender como essas sociedades se transformam ao longo do tempo. Dando continuidade, vocês poderão relembrar aqui os questionamentos que a tia pediu para fazer nos cadernos, que tem aqui A, B e C. Então, falando sobre história, tem: qual é o significado da história? Você já parou para pensar sobre isso? Sabe para que serve história? Leia o texto a seguir. A ideia popular é a de que saber história significa memorizar acontecimentos, datas e nomes de personagens famosos. Errado! Muito mais do que decorar fatos, precisamos buscar compreender por que as coisas aconteceram de determinada maneira e também porque não acontecem do mesmo jeito em todas as sociedades humanas. Então, a história é a área do conhecimento que se dedica a estudar a ação dos seres humanos nos lugares onde vivem ao longo do tempo. Os estudos históricos nos permitem perceber que, com o tempo,
ocorrem muitas mudanças no qual, onde vivemos e no modo de vida das pessoas. E que também algumas coisas continuam iguais. Chamamos isso de mudanças e permanências. O que muda e o que continua. A história vivida. A história vivida é formada pelos acontecimentos do dia a dia de uma pessoa desde a data de seu nascimento, como as experiências vividas, os lugares em que esteve ao longo do tempo, entre outros fatores. Já na página 225, nos traz dessa forma. Para que serve a história? Para que serve a história? Os estudos históricos nos permitem perceber que todos nós podemos atuar para transformar a realidade em que vivemos. Isso acontece porque, ao estudar os acontecimentos passados, compreendemos que a ação das pessoas foi o que determinou os rumos da história. Do mesmo modo, a ação das pessoas na atualidade é o que pode tornar melhor o lugar onde vivemos, não é isso mesmo? A tia deu vários exemplos em sala de aula. Hoje a minha atitude de praticar o isolamento social, de usar a minha máscara, de usar o álcool em gel, pode amanhã impactar na vida de outras pessoas, fazer diferença na vida dos meus familiares, dos meus amigos, de todo o meu ciclo social. Então, minha atitude de hoje fará diferença amanhã, posteriormente, dia após dia. Então, continuando, lá na página 226. Por que estudar história? Estudar história é muito importante, pois isso possibilita conhecermos mais sobre o passado, né? Dessa forma, podemos refletir sobre o nosso presente e transformar o mundo em que vivemos, né? Leia o texto a seguir, que contém algumas das principais contribuições da história para o nosso dia a dia. A história, ela nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos. Ela possibilita reflexões sobre quem somos e sobre o nosso papel na sociedade. Nos ajuda a realizar transformações sociais necessárias. Nos fornece informações e explicações sobre o passado. Desperta a nossa curiosidade. Nos permite conhecer outros povos que têm culturas e costumes diferentes dos nossos. Nos torna mais conscientes e tolerantes. Bora lá, dando continuidade na página 227. Deixa a tia molhar um pouquinho a garganta. Então, respeitando a diversidade. Quando estudamos povos do passado ou de outros lugares, entramos em contato com outras culturas, ou seja, com um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e valores que são compartilhados entre diferentes gerações. O fato de outros povos apresentarem costumes diferentes dos nossos não significa que seu modo de vida seja pior ou melhor. Significa apenas que somos povos diferentes e que devemos sempre nos respeitar. Assim, estudar história nos ajuda a perceber como é interessante conhecer diversas culturas e como é importante respeitar todas elas, né? Aqui em Vivendo Valores é assim: conhecer culturas diferentes da nossa nos ajuda a ser mais tolerantes. Você sabe o que significa isso? Ser tolerante é o quê? É respeitar todas as pessoas, como elas são, com seus costumes e tradições
próprias. A tolerância é essencial para que todos possam conviver em paz. Tá bom? Nosso mundo precisa muito de tolerância. Você é um sujeito histórico. Você, eu, nós somos sujeitos históricos. Sujeitos históricos são todas as pessoas que vivem em sociedade. Aí tem aqui uma historinha que vocês irão responder as atividades que já foram feitas, né? Continuando lá na página 230. O tempo em nossa vida. Vamos lá. Para estudarmos história, é muito importante compreendermos o conceito de tempo. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Tem o tempo da natureza. Vamos lá ver o que é o tempo da natureza. Quando nos orientamos com base em fenômenos da natureza, como por exemplo, o pôr do sol ou as estações do ano, estamos utilizando o tempo da natureza. E tem ao lado aqui uma foto maravilhosa. O pôr do sol nos ajuda a perceber em que momento do dia nós estamos. Está aí exemplificando. Tem também o tempo cronológico. Para organizar melhor suas atividades, os grupos humanos, nós, passaram a dividir o tempo em unidades de medida, como minutos, horas, meses e anos. Chamamos esse tempo de cronológico. Aí simbolizando aí o reloginho, o relógio aqui ao lado. O relógio é um dos instrumentos que usamos para contar o tempo cronológico. E também o tempo histórico. Ao longo dos anos, as sociedades passam por diversas transformações. Porém, cada uma delas se altera de uma maneira diferente. Os ritmos de mudança nem sempre são iguais para todos os povos. O tempo que se relaciona a transformações das sociedades é chamado tempo histórico, Momento histórico. Em muitas sociedades, o rádio já não é mais tão utilizado. Em outras, porém, ele ainda é um importante meio de comunicação. Nós já estamos chegando quase ao final, não se preocupem, o vídeo vai ficar um pouco mais extenso do comum, mas é por conta do nosso feriado de sexta-feira. Nada que não possamos assistir com calma. Mudanças e permanências. Como vimos, o tempo histórico é caracterizado pelos ritmos de transformação das sociedades ao longo dos anos. É a análise do tempo histórico que nos permite identificar, por exemplo, as mudanças e as permanências de cada sociedade. Vamos lá. As mudanças são o quê? Aqueles elementos que se alteraram com o passar dos anos. As permanências são os elementos que permaneceram os mesmos, em pouco se alteraram no decorrer dos anos. Olha aqui, tem uma sala de aula, uma escola na cidade do Rio de Janeiro em 1904, que vocês poderão observar as mudanças e as permanências. Poderão observar mudanças aí nas vestimentas, no comportamento, nas crianças. Aqui são salas divididas, salas só de meninos, só de meninas. O que permaneceu, Permaneceu pouca coisa aqui, A professora, vocês irão perceber que permaneceu pouca coisa. Ao analisar a imagem acima, você percebeu mudanças e permanências, viu? Que eu acabei de falar aqui informalmente. Relacionadas ao cotidiano na escola, sim, os uniformes usados no passado, Por exemplo,
eram bastante diferentes dos atuais. Hoje em dia, as camisetinhas de malha. Outra mudança foi o costume de dividir meninos e meninas em salas diferentes. Atualmente, a maioria das salas de aula é mista. Porém, frequentar a escola, aprender com professores e fazer amigos, por exemplo, são aspectos considerados como permanências. Afinal, isso acontece até os dias atuais, graças a Deus. É isso mesmo que vai acontecer. Tem lá na 232 a linha do tempo e os marcos da história da humanidade. Aí vem aqui falando da linha do tempo. Para organizarmos, quase que não saía, os eventos históricos de forma cronológica, né? Daquele tempo cronológico, né? Que se relaciona às transformações da sociedade. O que podemos fazer? Podemos utilizar uma linha do tempo, que a gente até fez, né? Cada um de vocês fizeram suas linhas do tempo, a tia corrigiu, teve uns que não me enviaram não, mas foram poucos, mas a maioria enviaram. Tá vendo como foi importante, é necessário? Ela é formada por um eixo principal, onde são indicadas as datas dos acontecimentos e suas respectivas descrições. Como o tempo sempre continua a transcorrer, a linha tem uma seta para indicar continuidade. Observe a linha do tempo a seguir, que aborda alguns marcos da história da humanidade. Vocês podem verificar aqui nas páginas 232 e 233. E tem uns exercícios também que poderão ler. Aí vem fontes históricas, né? A gente já está perto de terminar. Vem fontes históricas, que são para estudar sociedades diferentes, em diferentes épocas. Historiadores analisam e interpretam as chamadas fontes históricas, não é isso mesmo? Aí vem dizendo, o que são essas fontes históricas, então? São anúncios, esculturas, pinturas, fotografias, objetos do cotidiano, relatos e tudo aquilo que foi produzido pelos seres humanos são considerados fontes históricas. E aqui tem alguns exemplos na página 235 e também na página 236. Vem falando um pouquinho sobre os museus, né? Os museus são lugares onde podemos encontrar diferentes tipos de informações. Nesses espaços são guardados diversos objetos, como que pinturas, moedas, ferramentas e demais fontes históricas, que fazem parte da história e da memória de um povo ou de um grupo de pessoas. Tem também na página 237 a análise de uma fonte histórica. Você sabia que a primeira bicicleta foi inventada há mais de 200 anos? Nossa, ela não é tão velhinha assim não. O modelo criado nessa época ficou conhecido como Draisiana e apresentava características, adjetivos um pouco diferentes das bicicletas que existem atualmente. Então, aqui já concluindo, o que nós vimos, a história nos auxilia a refletir e interpretar as ações das pessoas ao longo do tempo. A história nos permite conhecer outros povos, outras culturas. Os sujeitos históricos são todas as pessoas que participam da vida em sociedade. Para estudar a história, devemos entender os conceitos de tempo, da natureza, tempo cronológico e tempo histórico. A linha do tempo é um recurso importante para ordenar marcos históricos de modo cronológico. Então, gente, aí está o nosso conteúdo de história, vocês poderão estudar. A tia vai estar fielmente igual desse jeito na prova? Não, a tia faz de forma diferente para não ficar uma coisa tão fácil, as provas aqui é apenas o conteúdo que vocês terão como referência de estudo. Vocês irão estudar pelo livro, pelas atividades, por informações dos cadernos, e pesquisar também. Então, a prova não está difícil, a prova está fácil.
Cada provinha a tia vai gravando um vídeo explicando a questão para vocês. Primeira questão, isso. Segunda questão, isso. E vocês assistirão o vídeo e irão fazendo as provas e acredito que não terão nenhuma dificuldade. Qualquer dificuldade, vocês poderão entrar em contato comigo no individual, que eu vou explicar um pouquinho mais aquela questão para você, querido aluno. Então, eu desejo um ótimo feriado, 19 de março, dia de São José, nosso padroeiro. Vamos esperar aí mais chuvas, porque já vem chovendo ao longo da semana. Desejo a todos um ótimo final de semana, sábado e domingo. E segunda-feira, na próxima semana, estaremos aqui de volta no nosso canal de estudo. A todos, um ótimo feriado. Tchau! Um beijo no coração!